Meu amigo vascaíno, uma boa tarde, um bom começo de noite, um casaca no seu coração, que Deus possa abençoar as nossas vidas e mais um vídeo para a gente falar do noticiário esportivo do Clube de Regatas Vasco da Gama, um dia que foi muito agitado. Aliás, diga-se de passagem, qual dia que não é agitado no Gigante da Colina? Vários assuntos para tudo que é gosto. Vamos falar aqui sobre duas notícias importantíssimas referentes às nossas categorias de base. O Vasco fez uma contratação aí para o Sub-20, uma renovação milionária aí que o Vasco conseguiu fazer. Vamos falar muito aqui sobre o jogo envolvendo Vasco da Gama e Criciúma, que é um jogo que pode levar o Vasco ao céu ou jogar o Vasco de vez numa crise sem precedente lá no inferno. Então é o seguinte, vamos falar também de reforço, porque hoje veio o papo de Davidson, Canóbio no Vasco da Gama. A gente vai explicar, a gente tem um posicionamento oficial do presidente do Cuiabá sobre essa história, tá? A gente também vai falar sobre a situação do Canóbio, o que está acontecendo lá no Atlético Paranaense, e a gente vai falar aqui sobre a situação da 777, conforme a gente prometeu, porque a situação lá no Everton miou, babou. Por que babou? A gente vai te explicar daqui a pouco. Bom, peço a você que não é inscrito, principalmente você que está descontente com o atual momento qual o Vasco da Gama vivencia, para você se inscrever no nosso canal. Deixe o seu like ou o seu dislike, ative o sininho e bora para o nosso vídeo. Vamos começar aqui pelas notícias referentes à nossa categoria de base, porque o Vasco da Gama hoje contratou um jogador de 19 anos, o Lauan, jogador que atuava como titular lá na equipe do Londrina e chega para reforçar o sub-20 do Vasco da Gama. Outra notícia que a gente teve aí importante é no tocante à renovação de contrato, agora oficializada, novo contrato registrado aí no boletim informativo da CBF, do goleiro Felipe Gabriel, que é da seleção de base, né? O Vasco colocou uma multa rescisória aí de 330 milhões de reais aí para clubes de fora do Brasil. Então, duas notícias aí importantes aí envolvendo as nossas categorias de base. Outra notícia que a gente passa para vocês é referente ao Vasco da Gama e Criciúma. A gente tem muitas informações, inclusive a CBF está estudando a possibilidade de mudar o horário do jogo. O jogo está marcado para o sábado às 16 horas, pode ir aí para as 21 horas para a CBF atender a grade de programação aí da Globo. O jogo pode parar aí às 21 horas do sábado. Então a gente está aguardando para a gente saber o veredito aí da CBF neste tocante, certo? O Vasco que possivelmente vai ter dois reforços. O Medel deve retornar essa semana ao Rio de Janeiro para começar a treinar ali, recuperar a parte física, né? Alguns dias sem jogar. E o nosso Payet, inclusive, já está até treinando com bola, tende pelo menos a ficar entre os reservas ali, tá? O Ramon Dias, que não quis estourar ali a musculatura do Payet, o Payet já teria condições de ter atuado na última partida, no Clássico, né? Mas ele preferiu resguardar o Payet para o jogo contra o Criciúma. É um jogo que pode levar o Vasco da Gama aí ao céu ou ao inferno. Se o Vasco vence, o Vasco vai para 6 pontos, vai pegar um elevador, né? Vai entrar na zona de classificação ali para uma competição sul-americana. No entanto, se o Vasco perder, né, um jogo de 6 pontos, o Vasco é o 15º, o Criciúma é o 16º, a gente pode ter o Vasco da Gama mergulhado numa crise ali sem precedente. Inclusive, o empate é muito ruim aí
e vai fazer o Ramon Dias balançar. Bom, meus amigos, sobre a situação aí envolvendo reforço no Vasco da Gama, né? Agora o Vasco é campeão, campeão das especulações. O seguinte, vamos colocar aqui a situação do Davidson e do Canóbio com responsabilidade. Hoje veio uma informação dizendo que o Vasco da Gama tem interesse no Davidson, né? Além do Vasco da Gama, o Grêmio e o próprio Santos. A gente tem um posicionamento oficial do presidente do Cuiabá que foi dado à TNT Esportes para a gente poder colocar como que está a situação do Davidson, tá? Vamos lá. O Davidson, ele já tem um pré-contrato, gente, assinado com o novo clube. Ele não vai ficar, certo? Ele não vai ficar lá no Cuiabá. Ele já tem um contrato pré-assinado. O nome do clube não foi revelado, tá? Mas segundo o presidente Cristiano Gres, tá? Ele revelou que o atacante já estaria acertado com outro clube para o ano que vem. Então, chance zero do Davidson aparecer aqui no Vasco no meio do ano. Isto porque o Davidson ele já tem um contrato pré-assinado. O clube não foi revelado, tá? Pouco provável que seja o Vasco, porque o Davidson já tem 32 anos, é um jogador que não se encaixa ali no perfil da 777 e gosta de garoto novinho, certo? Então tá aqui o Davidson aqui e a gente abre aspas aqui para o presidente aqui do Cuiabá, tá? E ele disse assim, ó, o Santos fez hoje uma proposta de compra, entrou em contato com um agente do Davidson e fez uma proposta de um contrato de 3 anos. Eles não aceitaram. O Cuiabá estava disposto a negociar o Davidson com o Santos. Isto no último dia de janela de negociações. Porém, é algo que chegaremos a um acordo, mas o Davidson não quis ir para o Santos. E o motivo dele não querer ir, o próprio agente me disse, é que ele tem um acordo verbal com o clube e ele vai assinar um pré-contrato a partir do mês de julho, tá? Então, o Davidson já tem um pré-contrato aí assinado, tá? O Davidson está suspenso e, a princípio, aí, fora dos planos aí do Cuiabá. Isso não significa dizer que é o Vasco esse clube aí. Bom, sobre a situação que a gente tomou conhecimento aí do Canóbio, né? Que é um excelente jogador, um excelente atleta aí, o Canóbio, né? Jogador de seleção uruguaia do Atlético Paranaense. A verdade é a seguinte, né? É uma negociação que é impossível a 777 finalizar. Um jogador que está muito valorizado, né? Em 17 jogos esse ano pelo Furacão, meteu 5 gols, deu 3 assistências, tá? Ele tem um contrato extenso até 2026, tem mais 2 anos de contrato e chance zero dele vir. A multa rescisória é muito alta e o valor de mercado, tá? Seria de 5 milhões de euros aí pelo Canóbio, certo? Então, irmão, a 777 não tem esse dinheiro. E por falar aqui na 777 Parques, a gente vai colocar uma matéria que saiu hoje sobre a situação aí envolvendo o Everton, né? E emperrou, meu irmão. A 777 não conseguiu dar garantias para o governo inglês, tá? Que possui cacife aí, né? Para poder pagar a compra do Everton, não conseguiu é, externar ali para a Premier League que possui condições efetivas e, inclusive, aí o dono aí do Everton já procura um novo comprador, já negocia com outro comprador. Então é essa empresa aí que está por detrás do Vasco da Gama, que não tem dinheiro para porra nenhuma. Se fosse um milionário, teria simplesmente aí conseguido comprar o Everton, certo? Aqui no Brasil, a gente só teve essa situação aprovada aqui por conta de que isso aqui é terra de ninguém, né?
na malandragem de jornalista, mas lá na Inglaterra é diferente, né? Então tá aqui, ó, o Everton está de volta ao mercado enquanto o acordo com a 777 Partners vacila, né? Então, fonte é o New York Times, tá? O maior jornal do mundo que externa mais uma vez as falcatruas aí da 777 Partners, o quanto que essa empresa, segundo o New York Times, quebrada, falida, certo? Quem sabe é o homem do boné, tá sabendo mais do que o New York Times, né? O Flávio Disse, o pessoal aí. Agradeço pela atenção, gente. O futuro do Vasco com essa empresa, cada dia. Enquanto isso, só especulações. Agora o Vasco é campeão. Vasco neles e a verdade prevalecerá. Valeu.